Aqui para a gente continuar a gravação da aula das orações subordinadas substantivas. Nesta segunda parte, nós vamos analisar as outras orações que acontecem quando falta o complemento. Então, seguindo o nosso passo a passo, né? Gente, ai, professor, isso é muito chato, ficar seguindo esse passo a passo. Toda vez, grifa o verbo. É a melhor maneira de errar é pular a etapa. Então, tá a fim de errar, pula a etapa, vai direto para a classificação. Do contrário, tem que fazer o passo a passo, tá? Então, primeiro, onde está o nosso verbo aqui, gente? Ah, desejam. Estão afiados? Desejam e aprendam, isso mesmo. Tô até ouvindo a vozinha de vocês aqui na minha cabeça. Desejam e aprendam. Tá, onde que eu vou dividir mesmo? Na conjunção. Encontrei um que barra antes. Conjunção barra antes. Então, vamos lá. Os professores desejam é uma e que os alunos aprendam a matéria é outra. Certo? Então, essa aqui vai ser a 1 e essa aqui vai ser a 2. Professora, a oração principal vai ser sempre a primeira? Não. A oração principal vai ser sempre a que não tem conjunção. Pode ser que a ordem da frase esteja invertida e aí a primeira oração vai ser a subordinada e a segunda vai ser a principal. Pode acontecer sim, mas para simplificar eu coloquei sempre a OP primeiro, né? Então vamos fazer o SVC para ver como é que tá essa nossa oração. Olha, eu tenho o verbo aqui que é desejam. Então, corta o verbo, porque eu já tenho o verbo. Quem é que desejam? Os professores desejam, né? A gente deseja muito que vocês aprendam a matéria. Agora, os professores desejam o quê? Eu não tenho aqui. Então, tá faltando o complemento. Se tá faltando o complemento, eu tenho que ver o tipo de verbo. Isso aí. Quem deseja, deseja alguma coisa. Toda vez que eu pergunto para o verbo, a minha resposta é alguma coisa, eu vou ter um verbo transitivo direto. O famoso VTD, né? Se esse verbo aqui é transitivo direto, qual é o complemento? Como se chama o complemento do verbo transitivo direto? É o objeto direto, que está onde? Na outra oração. Então, nós vamos ter aqui. Eita! Nós vamos ter uma oração principal. E a outra, que tá aqui embaixo, vai ser a nossa oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, porque ela está agindo como objeto direto, certo? Tudo bem, pessoal? Deu um probleminha aqui com os meus riscos, que eles fugiram do lugar. Vamos ver se eu consigo consertar, pessoal. Foi. Tá todo mundo mais ou menos no lugar aqui. Tô aprendendo, viu, gente? Depois a gente melhora esse sistema. Passando para o próximo slide. Quando a gente fizer SVC e faltar o complemento, tem ainda mais uma outra situação. Olha só.
aqui achar nosso verbo, né? Os pais gostam de que os filhos estudem. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Esse é um verbo. E estudem vai ser o nosso outro verbo, tá? Achei os dois verbos. Onde que eu vou dividir mesmo? Na conjunção, que é o que. Ah, professora, mas tem um de aí junto com esse que, não tem não? Sim. O que que acontece? Sempre que eu tiver uma preposição junto com a conjunção integrante, ela vai ficar na oração subordinada, tá? Então, a gente vai dividir aqui. Os pais gostam, a primeira, de que os filhos estudem, a segunda. Então, eu vou ter aqui a 1 e a 2. Ok. Agora, para saber que tipo de oração subordinada substantiva a gente tem, a gente vai ter que fazer o SVC, né? Na oração principal. Então, gostam é o nosso verbo. Eu já vi que eu tenho verbo. Quem é que gostam? Os pais, nosso sujeito. Então, risco o verbo, risco o sujeito. Tá faltando o complemento. Então, eu vou olhar o tipo de verbo que a gente tem. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Toda vez que eu tenho de alguma coisa, para alguma coisa, em alguma coisa, eu vou ter um verbo transitivo indireto, tá? Porque tem essa preposição aí no meio do caminho, atrapalhando a vida da gente, não é? Bom, se o verbo é transitivo indireto, onde está o objeto indireto dele? Na outra oração. Então, a primeira oração vai ser considerada oração principal e a segunda, oração subordinada substantiva. Então, vamos lá. Opa, olha o corocavírus. Oração principal e a segunda, oração subordinada substantiva objetiva indireta, né, gente? Que o verbo é transitivo indireto, ela vai ser objetiva indireta. Tudo bem? Agora tem um detalhezinho aqui, pessoal. No português contemporâneo, é muito comum a gente dizer essa mesma frase sem utilizar a preposição, tá? Então, no português moderno, vamos dizer assim, a gente diria, os pais gostam que os filhos estudem. Então, nessa situação, ela ainda vai ser oração subordinada substantiva objetiva indireta. Mas como nós somos falantes nativos da língua portuguesa, a gente suprime a preposição, mas continua entendendo de que se trata de um objeto indireto, certo? Agora, a gente tem mais uma ocorrência aqui. Olha só que interessante o que acontece nessa outra frase. Completiva nominal. Eu começo, como sempre, grifando os nossos verbos. Temos certeza de que os alunos estudaram a matéria. Então, o verbo aqui, temos e estudaram. Ok, nossos verbos estão aí. Onde que eu vou dividir mesmo, professora? Na conjunção integrante. Encontrei um que barra antes. Conjunção barra antes. Mas, professora,
tem um D. Lembra que o D vai ficar sempre junto com a conjunção na subordinada substantiva. Ah, professora, tem também que colocar o número, né? Senão, como é que eu vou saber quem que é principal e quem que é subordinada? Aí, essa é a 1 e essa é a 2. Bom, agora, para ter certeza de que tipo de oração subordinada substantiva nós temos, nós vamos fazer SVC na oração principal. Então, coração da oração, verbo tenho? Tenho, aliás, temos, né? É o nosso verbo. Então, corta o verbo. Quem é que temos? Nós temos. Nós aqui, gente, tá subentendido, mas temos só pode ser nós, então eu tenho sujeito. Nós temos o quê? Certeza. Certeza vai ser o nosso complemento. Opa! E aí, professor, eu tenho tudo, inclusive o complemento. Isso quer dizer, gente, que esse complemento que a gente tem, ele não tem valor, como que eu posso dizer? Ele é vazio de significado, tá? Ele não tem o valor completo, sozinho. Então, é um complemento que precisa de um outro complemento para ser entendido. Então, quando eu fizer SVC, eu tenho tudo, mas vejo que esse meu complemento é vazio. Geralmente, esse complemento vazio é um substantivo abstrato, né? Geralmente, isso acontece muito em língua portuguesa. Quando isso acontece, eu vou ter uma oração principal e a minha outra oração vai ser oração subordinada substantiva completiva nominal. Certo? Então, vamos lá. O, P. E a outra aqui. Oração subordinada substantiva completiva nominal. Ficou meio grudadinha aí, né, pessoal? Mas dá para perceber que é completiva nominal. Certo? Então, eu tenho complemento, mas ele é vazio de significado. E aí, eu vou precisar de outro para completá-lo. Então, vai ser completiva nominal. Agora, pessoal, tem uma outra situação que é parecida com essa também. Observem só esse exemplo, ó. Só desejo isso, que vocês passem no vestibular, com a bênção do nosso bom Deus, né? Então, observem aqui. Primeiramente, a gente vai grifar os verbos. Desejo e passem. Tá, onde é que a gente vai dividir mesmo? Na conjunção. Ah lá o nosso que ali. Então, encontrei um que barra antes. Conjunção barra antes. Ótimo. Já dividi. Vamos enumerar. A 1 e a 2. Bom, para saber que tipo de oração a gente tem, a gente precisa fazer SVC. Então, vamos lá. Desejo é o verbo. Então, corta aqui, temos o verbo. Quem é que desejo? Desejo só pode ser eu, né? Eu desejo. Então, temos o sujeito. Mesmo implícito, mas ele é o sujeito. Aí, desejo o quê? Isso. Eu desejo isso. Então, eu tenho tudo. Tenho sujeito, tenho verbo e tenho complemento. No entanto, vocês vão perceber que esse complemento que é necessário aqui para essa oração, ele vem depois de 2 pontos.
porque ele é um termo explicativo, é um aposto. Então, quando eu fizer SVC, tiver tudo, né? Inclusive um complemento, e eu precisar de outro, e esse outro complemento for um aposto, a dica aqui são os 2 pontos, claro, né? Eu percebo que eu tenho uma oração principal e uma oração subordinada, substantiva, apositiva. Então, eu venho aqui, coloco lá minha OP, né? E venho aqui embaixo e com louvor, né? Depois de tanta coisa, coloco lá oração subordinada, substantiva, apositiva. Ok? Bom, pessoal, espero que tenha sanado as dúvidas. Saudade de vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só me chamar no WhatsApp ou no Google Classroom, ok? E eu já vou começar a colocar uns exercícios para vocês. Beijinhos e até a próxima!